Tá com som agora? Tá com som? Dá um sinal aí, Paulinha, se tá com som. Ah, glória a Deus. Tira o AutoSense, amor, pra não ficar assim. Bom dia, graça e paz. Agora vamos. Eu tô até aqui com meu barril de café. Sem um cafezinho não dá. O mais importante. Guia para os nossos pés. Bom, vamos começar, porque independente de quem entre ou não, essa live vai ficar no nosso perfil e em nome de Jesus vai ser entregue para as pessoas necessárias, né? Então, hoje é o segundo dia do nosso devocional, que eu e a Paula estamos criando e orando com muito amor e carinho e temor a Deus, que é o Moldadas pelo Espírito. E o tema de hoje é um tema, nossa, que é muito assim forte para mim, porque é algo que eu venho lutando há muito, muito tempo. E eu acho que é uma luta para todos, né? Para homens, para mulheres, mas principalmente para nós mulheres que somos muito sentimentais, que são as emoções, né? O controle das emoções. Então ontem eu estava orando e eu falei, meu Deus, o que eu posso dizer? Principalmente um assunto que particularmente eu luto tanto diariamente por isso. E Deus me deu várias palavras que eu quero compartilhar hoje. Então, o nosso tema de hoje é o domínio sobre as emoções, o fruto do espírito. E a gente encontra lá em Gálatas 5, 22, 23, o versículo que fala: mas o fruto do espírito é amor, é alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom dia, Josi. Josi também está aqui comigo, minha amiga do coração, meu presentinho de Deus. Foi batizada no mesmo dia que eu. Ai, como eu amo essa mulher, meu Deus. Então, nesse versículo, o Senhor nos diz quais são os frutos do Espírito. Aí, ontem, no meu tempo com Deus, eu parei para pensar sobre algumas coisas. E nessas coisas, a primeira coisa que eu perguntei foi assim: Senhor, se são os frutos do teu espírito e o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, assim como é dito lá em Gênesis, né? Que o Senhor nos criou conforme a tua imagem e semelhança. Então nós já nascemos com esses frutos. Aí o Senhor me disse não. Eu falei, nossa, não, então eu fui ainda pesquisar mais, né, gente? Porque a Bíblia, na minha percepção, a gente precisa de, primeiramente, oração e muita intimidade com Deus para que a gente entenda. Tem muitas meninas que vêm falar comigo, que me vê às vezes fazendo algum vídeo pela internet e acha que eu sou expert na Bíblia. E não.
Na verdade, eu falo para muitas pessoas. Às vezes eu tô lendo a Bíblia, eu não entendo alguma coisa, eu abro a internet, eu já vou pesquisando, eu vou encontrando percepções, e o Espírito Santo ele vai falando comigo de forma individual, e nós devemos passar isso para frente. Então, os frutos do Espírito que a Bíblia fala lá em Gálatas, esses frutos eles não nascem com a gente. Esses frutos, eles nascem a partir do momento em que nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. É uma coisa que o Espírito Santo ele vai nos proporcionar. Então, nós realmente somos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1 e 27, mas os frutos do Espírito são desenvolvidos em nós através de relacionamento com o nosso Pai. Tá aí mais uma coisa importante que eu acho que e eu venho aprendendo isso, que é o nosso combustível de vida, que é o nosso relacionamento diário com Deus. E isso interfere muito no controle das nossas emoções. Apesar de terem diversas coisas que também implicam ali dentro das nossas emoções, principalmente nós que somos mulheres, que temos tanto tipos de hormônio, num único mês a gente lida com tantas coisas, mães que lidam com filhos, esposas que lidam com maridos, casa, trabalho. Hoje o mundo ele está acelerado, parece que nós temos tecnologia para nos ajudar, mas é tudo muito rápido. E realmente é difícil lidar com as emoções e Deus ele entende isso. Mas ontem na hora que eu estava na minha intimidade com Deus, Deus ele me mostrou uma coisa muito básica. Foi o momento que eu fiz assim. Foi no meu momento que eu abri a Bíblia e que eu consegui literalmente respirar. Então imagina se a gente faz isso todos os dias. Se a gente tem um momento de intimidade com o Senhor todos os dias, o tempo que você consegue. Você respira e literalmente entra o fôlego de vida em você, porque o seu cérebro parece que começa a funcionar de uma outra forma. E nesse momento que eu abri a Bíblia e comecei a pensar o primeiro ensinamento que o Senhor me deu antes de qualquer coisa, e principalmente antes de falar sobre emoções, que é um tema que eu já venho lutando com médicos, medicamentos, estudo de psicologia, de psiquiatria. É um assunto que me fascina também, né? Emoções, sentimentos, a psique, né? É uma coisa que eu acho muito interessante. Deus me deu ontem a primeira chave, assim, que a intimidade com ele é a base, é o mais importante. Porque para a gente conseguir que frutificar, né, esses sentimentos de amor, de paciência, os frutos do Espírito, a gente precisa do Espírito Santo. E quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente vai conseguir mostrar, né, viver esses frutos desse Espírito, desenvolver em nós esses sentimentos. Então, esses sentimentos, eles não nascem conosco. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para que a gente consiga viver isso. E um outro ponto também que eu estava lendo ontem e que veio a minha cabeça, assim, eu falei, meu Deus, então não nasce conosco, né? Os frutos do Espírito. Então, como a vida com Deus ela é importante desde que a gente nasce, e tem muitas pessoas, assim como eu nasci em berço católico, de pessoas católicas ainda não praticantes, assim. A referência maior que eu tenho de uma pessoa de Deus mesmo na minha família, pro lado do catolicismo, é a minha avó,
que sempre esteve com a Bíblia aberta, orando de madrugada. Quantas vezes de madrugada eu, criança, acordei e minha avó estava de braços abertos, falando com Deus, da maneira dela, rezando, né? Com um tercinho na mão. E para mim aquilo, independente de religião, eu vi a essência dela. E eu via ela, a fé da minha avó, a fé que a minha avó tinha. E eu tenho certeza que Deus também via essa fé, porque a minha avó, ela é um exemplo de frutos do Espírito. Uma mulher que criou 7 filhos numa era que não tinha o conforto que a gente tem hoje. Numa era que não tinha internet, não tinha hospital para você tomar uma anestesia para ter filhos. Foram 7 partos normais, 2 filhos homens, um ficou tetraplégico, enfim, todas as dificuldades, né? Ontem a Paulinha falou cuidado com a língua, né? Sobre como a palavra tem poder, é um tema que a gente vem falando aqui em casa também. Cuidado com o que você fala, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala. Eu acho que está muito ligado sobre os frutos do Espírito também, né? Porque como que a gente... a nossa mente está ligada à nossa língua. Isso é bíblico, né? Então, quanto mais você fala coisas negativas e quanto mais você não vê as bênçãos que você tem à sua volta, mais difícil vai ser lidar com as suas emoções, porque você só fala coisas negativas no seu dia a dia. Você só amaldiçoa o seu dia, mas que merda, mas que porcaria, ai, eu não aguento mais, ai, meu Deus, eu tenho que ensinar meu filho a fazer, a ensinar, a fazer tarefa, sabe? A gente precisa, exatamente, Paulinha, a gente precisa praticar a gratidão a Deus pelas coisas que nós temos. E isso está ligado às nossas emoções. Hoje, quando eu acordei, eu fui tomar um banho, pensando já, orando ali, falando, Senhor, abençoe meu dia, e respirando. A gente tem mania de começar nosso dia no 220 e não respirar, né? Já pensando na monte de coisas que a gente tem para fazer e não respira. A gente está acostumada a começar o nosso dia sem respirar. E aí eu fui fazer meu café depois de tomar um banho, já pensando nas coisas que eu precisava fazer para começar a live. E não tinha filtro de café. Meu Deus, isso para mim já poderia ser um gatilho para estragar o meu dia inteiro. Meu Deus, não tem meu precioso café para começar meu dia. Eu respirei, eu falei, não controle. Porque são pequenas coisas no nosso dia que vão criando arranhuras dentro dos nossos corações, né? E a gente precisa praticar a Bíblia. E eu posso estar sendo usada para ministrar muitas pessoas. Esse vídeo vai ficar aqui na internet rodando por quanto tempo? Às vezes eu vejo vídeo de ministrações de 5, 7, 8 anos atrás que ministram na minha vida hoje, né? Então eu parei e pensei, é prática. Tô com a minha cabeça ali ligada já na palavra do que eu li ontem. E é praticar, a palavra ela precisa ser praticada. A gente precisa se posicionar porque nós somos mulheres maduras e acabou o tempo de erro, né? Vamos errar? Vamos errar, mas nós precisamos praticar a palavra, nós precisamos praticar o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. É o domínio, né? Sobre nós mesmas. Pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente consiga ter esse domínio próprio. Uma das minhas maiores dificuldades talvez é isso, porque é muito fácil desenvolver os frutos do Espírito,
no momento que tá tudo bem. Mas e no momento que tá tudo ruim? Aquele dia que você acorda e, meu Deus, já começa, já não tem o filtro do café. Tá bom. Aí você fala, ai, deixa então pra lá isso. Já começa o dia sem o seu café que você gosta. Aí seu marido já acorda já de mau humor. E você, ai, tá de mau humor? Então também vou ficar de mau humor porque eu já não tenho meu café. Eita. E aí já causa mais uma ranhura no seu coração. E essa ranhura, ela vai aumentando de tamanho a cada desafio que você vai ter ao longo do seu dia. Você às vezes acorda às 6 da manhã e você vai até 11 horas, meia-noite. E às 6 e 5 da manhã já tem duas ranhuras no seu coração. E você já começa a ser dominada ali pelas suas emoções, né? Por essas arranhuras. E não se esqueça, o inimigo ele tá nas brechas. Então, naquele momento, eu já os frutos do espírito, porque eu prometi a mim mesma que eu não iria deixar mais as minhas emoções me controlar. Então, vamos lá, Deus. Fui lá na internet. O que pode ser o que pode substituir o filtro do café? Vocês acreditam que papel toalha dá para substituir o filtro do café? Eu fiz café com o filtro, com o papel toalha, gente, e ficou a mesma coisa. Juro por Deus. E eu tô tomando meu café feliz da vida. Eu falei, Deus, obrigada. Tem solução para tudo nessa vida, gente. Para tudo. Deus, ele é poderoso sobre todas as coisas na sua vida. Então, talvez se eu tivesse deixado a minha irritabilidade, a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa constatada, viu? O médico falou, você é ansiosa. Mas se eu deixar esse diagnóstico acima do que Deus me diz, o Espírito Santo que está em mim, que habita em mim. Porque Deus, ele diz para nós, né? Eis que eu te dou um coração novo. Então, se Deus nos deu um coração novo, ele nos dá emoções novas também. A gente tem que aprender a usar as emoções que Deus nos deu de presente, a utilizar a nossa nova identidade em Cristo. Não somos mais as velhas criaturas, não é mais a Jéssica estressada, a Jéssica que foi diagnosticada com ansiedade, a Jéssica brava, por exemplo, que agora é esposa, que sou casada, mas que foi machucada por diversas vezes no passado. Não, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós vivenciamos o amor de Cristo, todas as coisas são novas, inclusive as nossas emoções. Então nós temos que aprender e colocar isso de uma vez na nossa cabeça, porque quanto mais tarde nós entendermos isso, mais sofrimento teremos em nossas vidas. Porque a gente não entende que tudo isso que Deus nos deu, tudo isso aqui, é pra gente viver bem. Aqui não é o nosso lugar, o céu é o nosso lugar. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto ele nos permite, a gente acorda e a gente tem o nosso fôlego de vida, é sim pra gente conquistar os nossos sonhos, é sim pra gente ser feliz. Nós somos filhas e filhos de um Senhor que tem promessas lindas, maiores do que as nossas para as nossas vidas. Mas a gente também está aqui para aprender, para evoluir. E enquanto a gente não praticar e se posicionar nas coisas que Deus tem para nós, e uma delas é a intimidade com o Senhor, nós não vamos passar de fase e nós vamos continuar vivendo coisas que a gente já viveu justamente por conta
das nossas emoções, que eu acho que é o que liga todas as coisas, né? Então, se a gente deixar as coisas externas, primeiramente, moldarem o nosso dia e não deixar o Espírito Santo moldar, né, o nosso caráter, nós vamos continuar na mesma fase de vida por muito mais tempo, vamos continuar no deserto por muito mais tempo do que deveríamos, né? E não vamos viver aquilo que Deus tem pra gente, não vamos chegar na Terra Prometida. E não é por culpa de Deus, não é por culpa do Lapeta, não é. É por culpa de nós mesmas. Nós somos responsáveis pelas nossas emoções. E isso é uma coisa que Deus está ministrando fortemente agora na minha vida, porque tem muitas mulheres, né, que se converteram tarde, assim como eu, então eu já tive relacionamentos fora, assim, da minha vida cristã, e eu falo que ser a esposa de Deus é muito mais difícil do que se você tivesse casada no mundo. É muito mais difícil. Na verdade, é muito mais difícil ser cristão do que viver no mundo, né? Então, a intimidade é o primeiro ponto. A partir do momento que você abre a tua Bíblia, você respira, você começa a aprender, você está alimentando o teu espírito, né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Para o nosso espírito dar frutos, a gente precisa estar perto de Jesus, né? Deixa eu só responder uma menina aqui. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Estar perto de Jesus. É assim como diz em João 15, né? Ele fala, João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podes fazer. Então, o pastor Delton falou isso no culto passado, né, de domingo, sobre as 3 árvores, sobre os frutos que essas árvores dão e quais árvores nós somos, né? Então, sem Jesus, nós não conseguimos dar frutos. Sem o nosso momento de intimidade, o momento que a gente tem ali com o Senhor, é o momento que a gente está alimentando o nosso espírito, o momento em que os nossos, né, os nossos galhos estão sendo alimentados, em que a gente vai começar a dar frutos. Então, o tempo de intimidade com o Senhor é essencial, diariamente. Isso é uma coisa que às vezes ai, tem tanta coisa para fazer, meu Deus, tá bom, vamos ajoelhar, vamos orar rapidinho, mas não tenho tempo com o Senhor, gente, não é a mesma coisa. O tempo com o Senhor, isso daqui, você folhear isso daqui, você ler, você pesquisar um pouquinho, já vai mudar a sua percepção, a sua cabeça já vai dar uma relaxada, você vai sair de tela de celular, você vai sair de tela de TV, você vai sair da confusão do dia a dia, do barulho do mundo, dos ruídos, né, que Satanás vai colocando diariamente na nossa cabeça, e você vai colocando, dando espaço para a verdadeira paz, que é a paz do Senhor, a paz de Jesus, né, que é a paz que excede todo o entendimento. E aí você começa realmente a ter o controle das suas emoções. É algo maravilhoso e glória a Deus por isso. E uma outra coisa que eu perguntei para o Senhor, deixa eu voltar aqui para o meu rascunho.
É... Então, não nascemos, né, com os frutos do Espírito. Por mais que nós sejamos bebês lindos e maravilhosos e bondosos, anjos, nascemos do pecado, né? O pecado ele foi instalado lá, a gente lê isso lá em Gênesis. Então, nós já nascemos com o pecado, né? Ele foi instalado na humanidade. E então o fruto do Espírito, ele vem mesmo quando nós aceitamos a Jesus e temos o Espírito Santo dentro de nós, que vai nos direcionando, vai nos ensinando, né? E depois, como a gente pode realmente estar desenvolvendo os frutos do Espírito na nossa vida? A leitura da Bíblia, a intimidade com o Senhor, cuidar do nosso templo, da nossa casa, da casa do Espírito Santo, né? Isso é muito importante também. Outra coisa que a gente deixa para lá, né? O nosso bem-estar, como é importante a gente se cuidar. Isso eu falo da nossa saúde mesmo. Nós precisamos cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais do templo do Espírito Santo. Se a gente quer dar frutos, a gente precisa começar a cuidar mais da nossa saúde, a se exercitar pelo menos 3 vezes na semana. Isso é uma coisa que está muito em alta, né? A saúde. E não é à toa, gente. Realmente a gente precisa do exercício físico mesmo, para nossa mente, para o nosso corpo, para quanto mais de idade a gente fique, a gente não fique dependente de outros, dependente de medicamentos. Isso é uma coisa que é a gente mesmo que tem que fazer. Então, não vai ser o outro que vai fazer pela gente. Deus ele vai nos dar a força e ele já nos deu esse entendimento. Mas é de extrema importância que a gente se posicione e cuide mais do templo do Espírito Santo, para que ele possa continuar dando frutos. Isso é uma coisa que eu mesma negligenciei muito, mas estou cuidando mais de mim. E isso vai me trazer mais frutos positivos em todas as áreas da minha vida. Começando por mim mesma, que a gente sempre acha que é sempre para os outros, né? Mas é para nós mesmas. Quando a gente está praticando exercício, a gente tem mais hormônios dentro de nós sendo produzidos, hormônios bons, hormônios da felicidade, não hormônios do estresse, né? Emoções também estão ligadas, somos carne, né? Estão ligadas a hormônios. Então, quando a gente está praticando exercício, nós estamos dando ao nosso corpo coisas necessárias para que a gente fique bem psicologicamente, né? Serotonina, dopamina. Dopamina é um hormônio bom, né? Não tô falando coisa errada. Porque eu sei de tanta coisa, mas na hora que parece que a gente tá falando. Dopamina atua no cérebro e no corpo, sendo fundamental para o funcionamento neurológico e fisiológico. É conhecido como o hormônio do prazer. Quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está fazendo coisas boas, são liberados hormônios bons. Quando a gente abraça o nosso marido, abraça os nossos filhos, toma um café com a amiga, né? Eu que tomo muito café com as minhas amigas, tomo chá com a Paulinha, tomo café com a Josi. A Josi sempre prepara uma mesa maravilhosa para nós. Como é bom estar na presença das nossas amigas. O Impulsionadas, ele foi criado também para isso, né? Para uma estar impulsionando a outra, estar cuidando uma da outra, estar servindo uma outra. Então, cuidar do nosso bem-estar, do nosso corpo, da nossa mente, também vai ajudar no controle das emoções. A Paulinha, bora chapa, a gente precisa tomar mais um chá mesmo. A gente sempre tá junta falando de
trabalho, igreja, nananã, olha, é um erro. A gente precisa sentar simplesmente para respirar e tomar um chazinho. É essencial que a gente converse com pessoas que a gente confie, né? A importância, Paulinha acabou de dizer, na mesa, a importância da mesa com a sua família, né? Você tá perto dos seus, ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama, isso também vai desenvolver um fruto do espírito, né? Isso também vai ser uma coisa que vai ser positiva para você dominar as suas emoções. Então, é uma coisa essencial. Então, gente, dá tempo para tudo. É que a gente fica tão focado nas tarefas do dia a dia e a gente coloca tanto trabalho, as coisas que a gente precisa fazer, que às vezes a gente abre mão de estar com a nossa família, de montar uma mesa para estar com a nossa família, de tirar um dia para você e para o seu marido, entendeu? Pode ser sim, amiga, chá de hortelã. A Josi está perguntando se pode ser chá de hortelã. Pode ser chá de hortelã, amiga. Então, uma das maneiras também, a segunda maneira de ter domínio sobre as suas emoções é cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, se exercitando. Seja o exercício que você gosta, uma caminhada, né? Uma dança em casa, coloca na TV ali, tem vários exercícios no YouTube. Vamos usar a tecnologia, gente. Deus nos colocou nesse tempo, vamos usufruir das coisas que Deus nos deu. Eu estou acima do peso, estou lutando para voltar pro meu peso. O que me fez engordar novamente foram as minhas emoções. Olha só, né? Faz alguns anos que eu engordei, eu era bem magrinha, era assim, faz alguns anos que eu engordei depois de uma depressão que eu fiquei depressiva por anos. Foi antes de eu aceitar de fato Jesus e viver, né, a vida com Cristo. E eu falo, eu prefiro até ser uma gordinha, mas com a mente, com a minha identidade em Cristo, do que ser uma pessoa magra no mundo perdida, com a mente perdida. Mas agora que eu tenho entendimento da palavra, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, até porque eu sempre falo isso pro Lucas, eu não quero ser uma velha, uma pessoa, assim, velha no modo de dizer, né? Uma pessoa idosa, né? Por exemplo, tô com 30 anos de idade, mas eu olho na academia, às vezes eu vou, tem senhores de 50, 60 anos que estão mais dispostos e posturados que eu. Por quê? Falta de exercício físico. O exercício físico, ele vai te dar força na sua musculatura. E quando você ficar idoso, você vai agradecer por hoje você estar fazendo exercício físico. A obesidade, ela não pode ser uma coisa positiva na nossa vida. Não pode. É ruim. Traz coisas ruins pra gente. Traz doenças. Traz limitações, né? Então a gente precisa sim cuidar do nosso corpo. Isso para a mulher nos traz autoestima. Isso vai influenciar na nossa vida pessoal, na nossa vida, no nosso casamento. Vai influenciar de uma maneira. Então é o segundo ponto. Cuidar do nosso corpo. Exercício físico. Estar perto de pessoas que a gente gosta. A nossa mente. Isso vai ajudar com que o Espírito Santo frutifique mais os seus frutos em nós, para que a gente consiga, no nosso dia a dia, colocar em prática esses frutos. O amor, a alegria, pessoa saudável é alegre, a paz, pessoa saudável tem paz, a paciência, meu Deus, como estamos vivendo numa era em que a
assim, ó, coisas assim. Uma pessoa que não dá seta no trânsito já acaba com a nossa falta de paciência, tá demais. É um fruto do Espírito. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É só com Jesus mesmo, que é a base de tudo para que a gente consiga isso. Então, intimidade com o Senhor, cuidar do nosso tempo, da nossa mente, do nosso coração. E o terceiro, gente, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas são 3 pontos assim essenciais que eu vou trazer hoje na live, a gente já está encerrando. E o terceiro é, sim, a importância às vezes da gente precisar de ajuda médica, às vezes, né? Muitos casos nós precisamos de ajuda de profissionais realmente para nos direcionar, né? Tem muitos casos de falta de, por exemplo, de domínio próprio. Numa situação de estresse, você explode. Sim, isso pode, de fato, ser um problema psicológico, hormonal. Então, é importante. Deus, ele não fez os médicos à toa. O nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo, como o nosso coração, como o nosso rim, como o nosso fígado, como o nosso intestino. Então, a gente precisa, às vezes, se a gente está com intimidade com o Senhor, se nós estamos fazendo exercício, nos alimentando bem, sabia que o seu intestino é o seu segundo cérebro? O que você está colocando nele também vai interferir no seu humor? Isso é verdade, pode pesquisar. Ali são gerados hormônios no nosso intestino. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come também. É muito importante a gente ter cuidado com o que comemos. Não que você não possa comer uma pizza. Você pode. Mas você também precisa comer um vegetal, uma fruta, uma verdura, um legume. A gente precisa ter cuidado com o que a gente come. Uma coisa que eu venho me cobrando também. E aí a gente tá vendo que, poxa, ainda não tá legal, tem alguma coisa errada, procura um médico, vai cuidar da sua saúde, vai entender o que o seu corpo tá precisando. Tem mulheres que não vão a um ginecologista, a um clínico geral há anos. Só porque o corpo tá mostrando sinais de que não tá legal. Mas não, tô com nada não, ai, tá entregue nas mãos de Deus. Amada, o Senhor nos deu médicos, pessoas que estudaram para nos ajudar. Corta o caminho, chega na Terra Prometida mais rápido, vamos usar a cabeça, vamos cuidar do nosso corpo, vamos entender o que o nosso corpo precisa, vamos fazer um exame, vamos entender, ver se está tudo legal, está tudo em dia. A parte hormonal, ginecológica, tá fazendo os exames. Todo ano mulher precisa fazer exames. Eu já tive tumor no ovário, eu lutei com um tumor no ovário, eu fiz cirurgia, eu retirei um tumor deste tamanho do meu ovário, tamanho de uma laranja, e ele começou do tamanho de um arroz. Paulinha acabou de dizer, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, exatamente. E foi com exames de rotina que eu descobri isso, porque ele não... E eu era magrinha na época, ele não me dava dor nenhuma, mas foi com exame de rotina que eu descobri que ele existia lá desse tamanhozinho. E em 6 meses ele ficou do tamanho de uma laranja. Isso interfere na nossa parte hormonal. Mulher muitos hormônios diferentes, né? Então vá ao médico também. Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental. Veja se realmente você não precisa de ajuda psicológica também, né? Para te dar uma clareza nas suas emoções. Isso também é muito importante. E é de Deus também você cuidar das suas emoções. Não sinta vergonha
Quantas pessoas a gente está perdendo por depressão? Esses dias um amigo nosso lá de uma outra igreja, a gente ficou sabendo que ele tentou suicídio. E um menino que estava ali jogando vôlei com a gente todos os dias, aparentemente feliz. Passou 2 semanas, o menino tentou se matar. Cuidar dos nossos jovens também, porque a depressão ela não tem cara. Às vezes a pessoa... E eu tenho como dizer isso, porque eu vivi depressiva durante 2 anos. Foram os piores anos da minha vida. Mas eu tinha clareza de que eu não estava normal e eu precisava ir ao médico. Algo não estava bem em mim, eu não estava normal. A gente precisa se conhecer. Conhecer nossas emoções. E a psicologia, ela tá ali para isso. Você vai dizer, doutora, eu me sinto assim, acontece isso. E ela vai vendo os seus comportamentos e vai entrando no diagnóstico. Você não vai viver para o resto da sua vida, às vezes tomando um medicamento. A psiquiatria e a psicologia, elas estão ali juntas, justamente para que esse tempo você consiga entender as suas emoções e você consiga entender os gatilhos que te, às vezes, fazem você sair do seu domínio próprio, né? E faz você conseguir raciocinar, ter raciocínio ali antes de você tomar uma decisão errada. Gente, uma vez eu li uma coisa que é muito verdade. A Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica o seu lar e a tola destrói. Mas nós temos a visão da mulher sábia, da mulher perfeita. E perfeito aqui é só Jesus. Nós não somos perfeitas. A mulher do Instagram, a irmã do Instagram vizinho pode parecer perfeita, mas ela também não é perfeita. Não existe perfeição. A mulher que edifica, a palavra edificar, significa também, ela vem de reconstruir, reformar, refazer. Então tá tudo bem se você é uma mulher que você precisa, às vezes, você erra e você precisa recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. Eu mesmo preciso recomeçar. O mês de março, para mim, foi um mês muito difícil. Eu tive muitas brigas dentro do meu lar. E tudo por conta dos frutos das minhas emoções. Mas eu tive uma conversa com meu marido. E eu entendi que eu não queria ser a mulher tola. Eu não queria ser a mulher que o meu marido não tivesse prazer de estar comigo. E eu pedi perdão para ele. Eu falei, me perdoa, eu errei. Eu tô aprendendo também. Tenho problema às vezes com as minhas emoções. Ficam bagunçadas mesmo. Mas eu quero que você entenda que eu quero melhorar por você, pela nossa família, por mim. E eu vou melhorar. E essa é a mulher que edifica. Essa é a mulher que erra, mas que entende que o erro não está só no outro. A gente precisa entender isso. Não é só o outro que está errado. Ah, mas o outro está estressado. Mas o outro está fazendo isso. Mas ele, ela, a irmã está fazendo. Não. O que você está fazendo? A gente precisa começar a nos responsabilizar pelas nossas emoções. Isso é o primordial. Você reconhecer que você precisa mudar algumas coisas, você já vai parar e pensar, nossa, naquela situação lá, eu perdi o controle. Eu gritei com meu marido, eu não fui legal. O que aconteceu com aquela... O que estava acontecendo naquele dia que eu estava daquele jeito? Então tá, vamos orar? Deus, eu tava daquele jeito. Teve um dia que eu e o Lucas, a gente foi pro culto brigando. A Paulinha tava nesse culto. Eu fui pros braços da Paulinha chorando. Eu não aguento mais. E a Paulinha lá orando. De repente ela veio e falou assim no meu ouvido: a guerra tá dentro da sua cabeça, não tá fora. E eu...
A lágrima até enxugou assim. Deu uma virada de chave. Eu falei, gente, é verdade. Não tem nada de errado. Eu tô com uma guerra dentro da minha cabeça. Foram tantas arranhuras que eu dei na minha vida inteira que o meu coração tá cheio de brechas para o inimigo se instalar na minha vida. Então vamos começar a cuidar dessas arranhuras, vamos começar a alimentar o nosso espírito mais e mais e mais e mais de Deus, até que essas arranhuras elas se fechem, elas sejam blindadas pelo Espírito Santo e você comece a frutificar os frutos do Espírito dentro da sua vida, para você mesma, para a sua vida, para você ter uma vida de paz. Às vezes as nossas guerras, elas são por isso, porque o nosso coração, a nossa mente, elas estão com arranhuras que a gente vai pegando do externo, sabe? Coisas que já não tem mais importância. Lá em Filipenses, já estou finalizando. Lá em Filipenses, tem um versículo, deixa eu pegar aqui, que fala que uma pastora uma vez ouviu uma pregação que menciona que nós devemos filtrar os nossos pensamentos e emoções para saber se algo vem de Deus. Então, Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo de Filipenses, ele é um filtro para a nossa vida. Acontece alguma coisa, qualquer coisa, eu paro e penso, aí você começa a usar o filtro. Peraí, Senhor, isso é verdadeiro? Ah, é verdadeiro. É verdade isso. Então, passou do filtro. Eu posso continuar pensando nisso. Isso é honesto? É honesto. Vamos continuar. Isso é justo? Não sei, mas vamos passar. É puro? É amável? Meu Deus, não é amável. Tá me causando... tá me causando mal-estar. Parou. Reseta. Esquece. Deixa pra lá. Deus, não quero colocar isso no meu coração, Senhor. Tira isso da minha vida, Pai. Vai focar em outra coisa. Vai fazer outra coisa da sua vida. Sai daquele ambiente, se necessário. Saia dos ambientes que não estão te fazendo bem. E vai fazer outra coisa. Vai colocar outra coisa na tua mente. Vai lavar uma louça. Vai colocar um louvor. Vai ligar para uma irmã. Liga para mim. Tá precisando de alguma coisa? Liga para mim. Ai, Jéssica, vamos conversar, vamos falar de outra coisa, entendeu? Vai falar com seu marido. Seu marido, ele precisa também saber. Homem, ele não tem muita paciência de conversar, né? Isso nós já sabemos. Homem é muito racional. Nós, mulheres, somos sentimentais. Então, se seu marido não tem muita paciência de conversar sobre, às vezes, coisas muito complexas sentimentalmente, que é muita coisa para a mente dele, porque homem abre uma caixinha de vez, nós mulheres temos 100 caixinhas abertas na nossa cabeça, né? Homem é uma por vez. Glória a Deus por isso, né? Por Deus ter feito eles dessa maneira. Deve ser bom. É brincadeira. Mas nós, já que nós temos 100 caixinhas abertas, liga para a amiga que também tem 100 caixinhas abertas, porque ela pode te entender melhor, né? Realmente, Paulinha tá falando, amigas de Jesus fazem muita diferença. Porque nesse momento, se você tá com 100 caixinhas abertas e você vai falar com seu marido não vai te entender. Ele vai te dar uma resposta que você não vai gostar, porque você tá esperando uma resposta sentimentalmente complexa. Você quer que alguém te ouça, né? Porque você tá com 100 caixinhas abertas. Você tá precisando fechar algumas caixinhas. E seu marido, ele só tem capacidade de abrir uma caixinha. E se você for lá e despejar tudo isso nele, vai dar briga. Isso acontece comigo. Eu já entendi que não tem como eu falar coisas complexas sentimentalmente com o meu marido. Ele vai me ouvir? Ele vai... Só que eu exijo mais do que ele é capaz às vezes.
Porque ele já está lidando com outras coisas, que é prover para nossa casa, sabe? Com as coisas de homem. As coisas de mulher, Deus me deu essa ferramenta de ter amigas de Jesus para me ajudar, às vezes, a lidar. É uma ferramenta que Deus me deu. Se tem mulheres aqui que têm outras ferramentas, comenta aqui para a gente ir se ajudando. Uma coisa também, escrever. Eu tenho um caderno que eu escrevo as coisas, as minhas emoções. Tem um que eu já tenho até que queimar, que são emoções antigas do ano passado, que esses dias eu fui ler, eu falei, nossa, não existe mais. Oh, glória a Deus, fui curada dessas coisas. Preciso queimar esse negócio, tá ali separado, porque eu não quero nem jogar fora. É um caderno, gente. Tem coisa assim que tá, folha, que tá escrito assim, Deus me socorre em caixa alta. Me socorre, eu não aguento mais. Naquele dia, acho que eu tava tão atormentada que só deu tempo de escrever isso. Assim, riscado na folha. Vamos comer um pastel, vamos tomar um chá, vamos fazer outra coisa nesses momentos que tem muita, né? Muita informação na nossa mente. E é isso, gente. Os frutos do Espírito, o domínio próprio, eles são coisas que a gente tem que desenvolver e praticar a intimidade, cuidar da nossa saúde, isso pelo resto das nossas vidas. O crente acha que a partir do momento que ele se converte, ele é o perfeito. Nossa, eu sou maravilhoso. Eu sou perfeito. Não. Você não é perfeito. Você precisa de Jesus para tentar ser melhor. Realmente nós podemos conseguir. Mas é só Jesus estando conosco verdadeiramente, a gente tendo um coração puro, acessível. Ore para ter um coração puro e acessível, para que o Senhor entre, para que o Espírito Santo faça morada nesse coração, porque nós somos realmente pessoas difíceis, muito difíceis. E é só Jesus mesmo para conseguir que a gente dê frutos, né, do Espírito e que a gente consiga passar isso para outras pessoas e começando dentro de nós mesmas, porque nós merecemos viver em paz, para os nossos maridos que estão ao nosso lado às vezes 24 horas, nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa igreja, as pessoas na rua que a gente não conhece, que estão cada vez mais difíceis de lidar. E é isso, gente. E até que o Senhor venha, e até que Ele decida que seja a nossa hora, nós iremos continuar desenvolvendo, aprendendo, errando e acertando e evoluindo conforme a gente aprenda isso na nossa vida, para que a gente conquista e viva os sonhos de Deus para a nossa vida. A gente precisa aprender e praticar todas essas coisas para viver em paz, para chegar onde nós queremos, no céu, a nossa morada, o nosso maior presente, viver com Jesus. Lá não teremos todas essas coisas, né? Todos esses problemas. Lá será um lugar de paz. Mas enquanto não estamos lá, nós temos que trazer o céu para a terra. E praticando. Aqui está o céu. Jesus, ele é o nosso céu. A gente consegue acessar isso. E controlando as nossas emoções com Jesus, nós conseguimos fazer isso. Então agora vamos orar para que a gente, já é 9h41, para que a gente finalize. E vamos lá para mais um dia. Tem gente que já começou o dia, já tem muito tempo, né? Então vamos respirar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Papai, em nome de Jesus. Papai, eu oro
E agradeço, Senhor, pelo Senhor permitir, papai, mais um dia, mais uma live do Impulsionadas, mais um devocional, Senhor, que se concretizou, papai, para a tua honra, Jesus. Tudo isso é para ti, Jesus, é para a tua glória, Senhor. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para que o nosso nome seja louvado. Estamos aqui, Jesus, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, nós pedimos, papai, em nome de Jesus, traga paz para os nossos lares. Senhor, entre, Senhor, nas nossas emoções, Senhor, na nossa mente, Senhor. Frutifique, Senhor, tudo aquilo que tu tem para nós, Senhor. O seu amor, a tua paciência, Jesus. Que os frutos do teu Espírito estejam em nós diariamente, Senhor. Que nós consigamos vivenciar isso todos os dias. Que a gente consiga ter mansidão, domínio próprio, Senhor. Que a gente consiga respirar, que nós priorizamos o nosso tempo de intimidade com o Senhor, porque é neste momento que nós seremos verdadeiramente alimentadas, para que nós consigamos, Senhor, colocar tudo isso em prática, viver em paz. Obrigada, Jesus, por esse dia, Senhor. Eu oro por todas as vidas que estão aqui comigo, que elas consigam, Senhor, ter todos esses frutos do Espírito, Jesus, em seus corações, e que elas consigam passar isso para frente, Senhor. Mostrar que elas são suas filhas preciosas, estão cheias, estão transbordando de ti, Senhor, para as outras pessoas, papai. Pois nós precisamos, Senhor, nós precisamos dos frutos do teu Espírito para que nós consigamos trazer mais vidas para o Senhor, Jesus. Nós pedimos, Senhor, se instale, papai, que seu Santo Espírito se instale em nossos corações, na nossa mente, Senhor. Que as confusões, que as brechas do inimigo não sejam capazes de adentrar em nossos corações, Jesus. E te agradecemos, papai, pelo dia de hoje, pelo ensinamento, pela nossa vida, pela vida da nossa família, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por todo o luxo, Senhor, que temos, por todas as bênçãos, Senhor. Porque essas bênçãos, Senhor, que nós temos no nosso dia a dia, a nossa vida, tudo isso já é um luxo, a nossa saúde. Oh, meu Deus, como devemos te agradecer pelo fato de estarmos respirando, Jesus. Como é bom, Senhor, como o Senhor é bom conosco. Obrigada, papai, obrigada por tudo. Esteja sobre o nosso domínio de nossas emoções, que nós sempre estejamos pensando, Senhor, nisso, que temos mansidão, que temos domínio próprio, Senhor, que na hora da ira, na hora da raiva, na hora do problema, Senhor, nós consigamos lembrar do teu nome, Jesus, para que o nosso Espírito, que o Santo Espírito de Deus, ele prevaleça, esteja acima das nossas emoções, em todas as ocasiões, em todos os segundos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia abençoado para vocês, minhas amadas. Amo de coração e sirvo vocês precisando. Estou aqui. Um beijo.